Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto e nós vamos dar continuidade aí no nosso tutorial do Arduino com elipse escada. Então, na nossa última aula, nós criamos as telas na aula 2, ok? Criamos as telas, os botões para navegação, certo? Agora, nesta aula, nós vamos fazer o quê? Vamos estabelecer a comunicação do elipse escada com o Arduino. Isso vai ser via um driver Modbus, e no Arduino nós vamos ter uma biblioteca que vai ser incluída para fazer essa comunicação, tá legal? Então vamos aqui no Arduino para a gente comentar aqui o que foi feito. Então aqui, ó, pessoal, eu incluí uma biblioteca que eu vou deixar disponível aí para vocês abaixo aí para vocês estarem fazendo o download, certo? Uma biblioteca Modbusino, que ela vai ser responsável aí para estabelecer essa nossa comunicação. Abaixo aqui nós temos a informação sobre o escravo na rede, então o nosso Arduino vai ser o Slave 1. Aqui são o número de tags que eu tenho, então a gente está trabalhando com elipse escada na versão demo. Então essa versão demo ela tem um número limitado de tags. Eu não cheguei ainda a utilizar um número tão alto que deu erro em relação ao número de tags. Eu estou usando 20 aqui, mas pode ser um outro valor que você pode alterar, 30, 40. Caso dê algum erro, na hora que você estiver comunicando que excedeu o número de tags, aí você vai ter que diminuir aí essas suas tags do seu projeto para poder funcionar corretamente, tá? Muito bem, nas variáveis do projeto eu tenho as informações, eu estou usando um Arduino Mega, vou mostrar aqui para vocês, olha. Esse Arduino Mega, ele está com um shield, então essa plaquinha aqui conectada é um shield da escola ETEC Metal, que é a escola que eu trabalho, eu leciono aqui na escola já tem em torno de 7 anos, e eu também leciono na FATEC Itaquera, nas disciplinas voltadas para a área de automação, tá ok? Então, ó, desse shield nós temos LEDs, temos botões, né? Tem um LED aqui de alto brilho que eu posso estar controlando via PWM, um buzzer, enfim. Eu tenho alguns componentes já que facilitam aí as aulas, que vão facilitar aí o nosso projeto, tá tudo bem? Nós vamos estar utilizando ele por ser uma forma mais prática para a gente estar abordando. Então, deixa eu colocar aqui. Então, ó, voltando aqui na nossa tela na interface do Arduino, na ideia, nós temos aqui as variáveis, que são esses LEDs, esses botões, enfim, que estão nessa plaquinha, nesse shield, e nas portas que eles já estão. Eu tenho aqui no Void Setup a nossa taxa de comunicação de 9600 do Buddy Rate, ok? Temos também o que são entradas e o que são saídas. E aqui nós temos um exemplo de como trabalhar para estar informando esses valores lá para o Ellipse, né? Isso vai ser através dessas tab regs, né? Então nós temos tab regs aqui linkadas com algumas informações, né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, tab reg 0 igual a 600. Então o que significa isso? Significa que esse 600 pode ser um valor que está vindo da entrada analógica do Arduino. Então essa tab reg ela vai fazer a leitura desse valor lá no meu elipse escada. Lá eu vou ter uma tag que vai estar incluída essa tab reg e aí ela vai estar lendo o quê? Essa tag lá no elipse vai estar lendo esse valor de 600 porque ela está alocada nessa tab reg 0, ok? Aqui nesse outro exemplo eu tenho uma variável qualquer onde ela está atribuída com a tab reg 1. Então o que acontece aqui? Eu vou escrever lá no elipse nessa tab reg 1, certo? Então pode ser através de um botão, por exemplo, eu posso ter os valores 0 e 1. E lá no elipse, depois que eu escrever, ele vai registrar esse valor na tab reg, que consequentemente vai registrar esse valor aonde? Nessa variável que vai estar no nosso projeto aqui, né? Do Arduino. Então aqui, ó, eu tenho mais alguns exemplos, né, do que eu estou utilizando aí nesse shield. Então, por exemplo, ó, eu coloquei sensor, mas na verdade aqui é um trimpout, né, onde está fazendo a leitura da entrada analógica do Arduino, ok? E aqui, ó, tab reg 0, ali era um comentário, né, agora aqui é o que eu tenho para valer. Tab reg 0 é igual que a leitura do sensor, que é a leitura dessa entrada analógica, ok? E aí isso eu vou conseguir ler lá no meu elipse escada. Aqui eu já tenho outro exemplo, ó.
onde esse comando, que é essa variável, ela vai estar fazendo o quê? Lá no meu elipse eu vou ter uma tag, que vai estar linkada, por exemplo, a um botão, com nível 0, nível 1. Quando eu mudar o valor dessa tag lá no elipse, ele vai informar esse valor para onde? Para o comando. E aí com essa rotina aqui, o comando vai fazer o quê? Vai fazer esse meu LED ou ficar apagado ou aceso, ok? Então eu tenho o LED 1, tenho até o LED 8 aqui que está em relação à minha placa. Tá legal, pessoal? Eu também vou ter aqui uma leitura, que eu atribuí aqui uma variável leitura para a leitura do nosso botão, ok? Do botão lá que eu tenho na Shield, mas também poderia ser um sensor ou algo nesse sentido que eu quero só ver o estado ler o estado que ele está, tá? E aqui essa tab reg 10 está igual à leitura, ou seja, quando esse botão tiver alguma mudança de estado, eu vou conseguir estar observando isso lá no supervisório. E por fim, aqui nesse código, eu tenho o meu PWM. Né? O meu PWM ele é a leitura, ele vai ter esse N aqui, ó, e essa tab reg 11 junto com ele. O que vai acontecer? Lá no meu elipse, eu posso estar inserindo um valor nessa tab reg, ok? Onde esse N vai estar recebendo esse valor. Então, por exemplo, no meu caso é o PWM, certo? Que ele vai escrever aqui analog write, ou seja, ele vai escrever no PWM esse valor de N. Esse valor de N vai vir lá do elipse, então pode vir através de um slider, de um outro componente, um set point, né? Eu posso estar digitando um valor e ele vai lá e vai atribuir no meu PWM, aí na minha saída PWM. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é a parte do código do Arduino. Então, é importante, tem a biblioteca que vai precisar, senão você não vai conseguir estabelecer a comunicação. E é importante também fazer o quê? Saber qual é a porta COM. Ó. No meu caso, é a COM 4. Isso aqui é importante também para estabelecer a comunicação. Tá? Já no meu elipse, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que colocar um driver. Então, esse driver é uma das formas de comunicar, tá? Eu também posso comunicar via servidor ou PC, mas a gente vai comunicar via driver. Como eu não estou trabalhando com nenhum servidor, eu vou comunicar via driver, que é uma opção que a gente está utilizando aí, certo? Esse driver eu baixei lá no site do Ellipse Software, lá ainda tem a área relacionada ao Ellipse SCADA, que você consegue baixar o software, consegue baixar as bibliotecas, consegue baixar drivers. Então, se tiver um CLP da Siemens ou um Allen Bradley, um outro CLP, você procura lá se você tem um driver, por exemplo, para estar comunicando com o seu CLP específico. E se tiver, provavelmente nesse drive vai ter lá uma descrição de como está configurando no Ellipse, tá? No nosso caso, é um drive, uma rede Modbus que a gente vai estar utilizando. Então, é um drive Modbus que eu já tenho aqui, ok? Vou abrir. A configuração, pessoal, ela é bem simples. Então, ó, ele vai aparecer aqui, eu vou entrar em configurações, eu vou em extras. Basicamente, eu só vou fazer o quê? Para comunicar via serial, que o nosso Arduino está linkado no meu computador via porta serial, ok? Então, ó, eu vou informar aqui em serial a porta COM igual a do Arduino. Então, lá eu estou linkado na COM 4, vou colocar a porta COM 4 aqui também. Esses parâmetros eu não vou alterar, vou deixar 9600 o body rate, 8 data bits aí para o paridade não, e vou deixar um stop bit. Não vou alterar aqui, tá legal? Vou dar um OK. Já configurei o meu driver. Agora, para nós estarmos observando essas variáveis lá do meu Ellipse, desculpa, lá no meu Arduino, eu vou criar aqui no Ellipse as tags, ok? Então as tags elas são responsáveis para poder a gente estar fazendo essa comunicação corretamente. Então eu vou criar uma nova tag, nós vamos trabalhar com a tag PLC, eu vou dar um OK aqui, criei uma tag PLC, posso estar mudando o nome, certo? A descrição, isso vai conforme você tiver, por exemplo, se for um LED, um botão, certo? Alguma coisa que você já queira associar ao Arduino e já deixar OK aqui, você pode estar fazendo. O driver já foi, como eu já coloquei o driver, ele já está linkado aqui nessa tag. Agora o interessante é que os parâmetros de comunicação. Ó. Se eu clicar do jeito que está aqui, ó, não vai dar nada, leitura erro. Então eu tenho que configurar corretamente. Esse 1
ele é o escravo na rede lá, na minha placa do Arduino. Esse parâmetro N2 e o parâmetro N3 eu vou deixar 1 também. Agora o parâmetro N4, ele está relacionado ao quê? Aqui no meu Arduino, no meu código do Arduino, as minhas tab regs, ok? Então, por exemplo, a minha tab reg 0 é a leitura do sensor da entrada analógica, ok? Então, esse valor 0, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar sempre um valor a mais em relação ao que eu tenho lá no Arduino. Então, se lá é 0, eu vou colocar o que aqui? 1. E vou efetuar aqui a leitura, ó, 683, ou seja, é a leitura da minha entrada analógica. Eu vou estar mudando ela aqui, ó. Então eu estou tendo aqui o meu trim-out, né, ó, entrada analógica. Eu vou estar mudando ele aqui. Olha aqui, ó. Estou sem uma chavezinha aqui, improvisei aqui uma tampinha, mas olha, alterou o valor, certo? Então ele está alterando em relação ao quê? À minha entrada analógica. Então a leitura tá ok. Muito bem, ó. Vou mudar aqui esse valor. Então eu posso criar várias tags. Essas tags elas vão estar cada uma para uma tab reg lá no meu Arduino, né? Que aí vai ser em relação ao que eu vou precisar. Vou colocar outro valor aqui, ó, 2. O 2 vai ser um LED, ó. 0, ó. Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Vou mudar aqui o valor para 1 e vou escrever, ó. Escrevi, o LEDzinho acionou aqui, certo? Ó, esse LEDzinho vermelho. Vou mudar para 0, ó. E vou escrever, ele vai apagar. Vamos colocar um outro aqui mais clarinho para vocês verem melhor. Vamos colocar aqui o próximo, que é o 3. E vamos escrever 1. Ó, ele acionou. Ficou amarelinho aqui, certo? Vou colocar 0, ele vai apagar. Muito bem. O PWM aqui, esse LED de alto brilho que está no PWM, ó, ele é meu parâmetro 12 aqui, minha tab reg 12. Ó, eu vou escrever um valor nele, ó, por exemplo, 10. Escrever. Ó, ele está fraquinho, né? Vou colocar aqui, ó, 100. Escrever. Ó, aumentou um pouco mais. 255. Vou escrever, ó. Aí ele já tem um brilho mais intenso aí. Então eu estou trabalhando em cima da porta PWM do meu Arduino, tá? Enfim, consigo estar trabalhando aí com todos esses componentes através dessas tags, tá, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai criar as tags aí para os componentes, vamos criar aí os ícones para estar interagindo com eles, tá ok? Espero que vocês tenham entendido bem essa nossa aula, essa terceira aula, né, que é a comunicação com Arduino. Tá legal, pessoal? E qualquer dúvida vocês podem estar falando nos comentários. Deixem aí seus comentários se você entendeu ou não. Tá legal? Se você está gostando das aulas, que a nossa ideia está passando para vocês aí o nosso conhecimento que em relação a esse software Ellipse Escada juntamente com Arduino para os seus projetos, né? Para os seus, de repente você vai fazer um TCC na faculdade, no curso técnico e quer colocar um sistema supervisório, a intenção é essa. Tá legal, pessoal? Muito obrigado aí e até a próxima.